vice-governador do Amazonas, disse que a política de imunidade de rebanho apoiada por Bolsonaro levou Manaus ao colapso. A segunda onda veio de Manaus, desceu para o Brasil, chegou a Araraquara, por isso que Araraquara fez lockdown, teve em várias cidades do Brasil. Manaus foi a fonte disseminadora da doença. E olha que interessante esta notícia agora que subiu para manchete. Eles já estão se entregando. A capitã Cloroquina, que é uma médica do Ministério da Saúde, o nome dela é Maíra Pinheiro, se não me engano, foi ela quem comandou a vaia aos médicos cubanos em Fortaleza, mas vou checar essa informação. Capitã Cloroquina confessou ao Ministério Público que organizou uma viagem a Manaus para difundir o remédio. Então ela disse, todas as atividades que foram demandadas inicialmente foram feitas por mim, porque foi delegada essa competência pelo Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello. Pelo que eu vejo aqui da matéria, essa Maíra ela já está organizando uma espécie de delação premiada, ela já está entregando o Pazuello para dizer, ó, fui lá porque Pazuello mandou, o Pazuello fugiu porque não vai dar para dizer que foi Bolsonaro que mandou. Então é muito sério, a capitã Cloroquina era a grande responsável, ela teve essa viagem da cloroquina central, que ela vai para Manaus dizendo, não precisa de oxigênio, não precisa de respirador, precisa só de cloroquina e todo mundo resolve. Coincidentemente, eu tenho parentes em Manaus e pessoas que diziam, não, aqui todo mundo tem uma caixinha de cloroquina e de ivermectina. Se quiser, arrumo para você. Então, Alex, passo aqui para você falar sobre a delação da capitã Cloroquina. A capitã Cloroquina tem que ser convocada para a CPI, assim como o governador do Amazonas, não é? Acho que não há dúvida que eles deverão ser convocados. Claro, evidente. Agora, eu queria falar sobre a quebra das patentes. É uma virada total essa criação dos Estados Unidos, porque até agora o único país produtor de vacina que queria a quebra de patente era a Índia. Estados Unidos é um país produtor de vacina, é um grande produtor de vacina. Além de ser esse movimento que vocês contaram aí, claro, o Biden, para ser um império, precisa ter um mundo. Se não tiver um mundo, não vai ter império. Se o país acaba, ele não tem para quem vender as mercadorias dele. Mas, além disso, eu acho que ele está provocando a China e a Rússia, que são outros dois produtores de vacina, e que são, claro, quem são os três grandes? Estados Unidos, Rússia e China. Com essa jogada, o Biden está provocando o Putin. Está provocando Xi Jinping. E você, Putin? Não vai entrar nessa? E você, Xi Jinping? Não vai? Então, eu acho que isso aí pode provocar uma onda mundial pela quebra da patente. Porque o que é importante na quebra da patente é que o mundo já percebeu que não dá conta. Só os laboratórios que estão fabricando não dão conta de abastecer o mundo. E a quebra de patente implica em que a produção vai ser muito maior, porque poderá ser feita em dezenas de países. Eu acho que isso vai ter uma onda, isso vai acontecer, porque essa pandemia não está restrita a esse ano, vai ficar anos e anos e anos, e vai precisar de muitas vacinas todos os anos. Eu acho que daqui a pouco a China e a Rússia vão ter que se pronunciar a respeito. Como é que é, Putin? Você não vai entrar nessa? É muito interessante, enquanto você falava, o Marcelo Auler me mandava aqui um WhatsApp, eu vou ler aqui, ele fala, Léo, nesse debate sobre vacina, você esquece um ponto importante. Biden responde à China, que já falou em transformar a vacina em um bem da humanidade. Ou seja, a China já iria abrir mão da patente e o Biden saiu na frente nesse aspecto. Né? É a CPI que está cada vez mais avançando, ou é a crise do governo Bolsonaro que está cada vez mais avançando, ou enfim, aquele processo, aquele filme que a gente já viu antes. A capitã Cloroquina já está querendo fazer um acordo porque ela quer entregar uma história. É assim que vai cair, é assim que esse império que levou o Brasil para essa tragédia, que produziu esses mais de 400 mil mortos, que espalhou o horror, que impediu assim qualquer reação positiva, né? Agora as bocas começam a falar, né? As pessoas que têm histórias para contar, que têm histórias que podem ajudar, vão começar a abrir a boca. É isso aí. Eu estou vendo aí, acabei de ver essa notícia agora, né? E ela começa a dizer o que ela fez, por que ela fez, disse que mandava era
o Pazuello, ou seja, vamos ter coisa boa, vamos ter novidade por aí, né? Vamos ter novidade. Aí, Léo, é uma coisa interessante, as pessoas falam, a CPI não vai dar em nada, tal. Mas não dá para você coordenar tantas versões, porque todo mundo está querendo salvar o seu, né? Todo mundo vai tentar se salvar. Diga lá, Léo. É teoria dos jogos, mais ou menos. Né? Léo, a coisa mais fantástica de uma CPI, eu já vou começar falando uma coisa. De todos os. O político mais criminoso do Brasil é o Eduardo Cunha, sem dúvidas. Ele consegue ser pior que o Aécio. Mas ele não caiu por causa dos seus crimes, ele caiu porque ele mentiu numa CPI. Ou seja, a CPI é uma coisa muito séria. As pessoas pensam que uma CPI é uma coisa insignificante por causa das CPIs que aconteciam isoladamente pela esquerda. Ou seja, não eram CPIs amplas no Congresso. O mais interessante de uma organização criminosa é que quando o bicho começa a pegar, eles começam a se entregar. Tem um filme que fala de uma forma muito interessante sobre isso, que é Um Preço de um Resgate. O que vai acontecer nesse momento é, qualquer um vai pensar da seguinte forma, eu vou colocar o meu lombo na reta para salvar o Bolsonaro, que jamais faria o mesmo por mim, Carla Winter que o diga. Bom, eu acho que todas as pessoas, a tendência natural é, se elas estão envolvidas, elas vão ser treinadas pelo media training para tentar criar uma versão para se salvarem, porque estão envolvidas. Se as pessoas puderem se safar, elas vão, com certeza, botar o do Bolsonaro na reta e pronto. Então, a coisa fantástica da CPI é isso. E a outra coisa interessantíssima, a CPI ela vai levar para o eleitor do Bolsonaro o desmente do fake news nas palavras dos bolsonaristas. Não vai ser um esquerdista falando com, por exemplo, os que estão usando ivermectina. Você foi feito de bobo. Vão ser os próprios bolsonaristas que antes defendiam e que agora vão falar, olha, eu defendi porque eu fui obrigado a defender. Como está dizendo a capitã Cloroquina, eu só fiz porque o Pazuello mandou, e o Pazuello vai ter que dizer, eu só fiz porque o Bolsonaro mandou, então vai dizer, não posso falar nada, ou vai tomar outro chá de sumiço aí, não volta nunca mais.